Se o Vojvoda não salvar o Santos, ninguém mais vai. Ele chegou ontem emocionado, falando do seu pai, do Pelé, valorizando a base, falando de variações táticas, dizendo que tem que ganhar domingo. Chegou falando tudo o que o santista gostaria de ouvir. Mas se domingo a gente não tiver um resultado positivo, com certeza começará a entrar água no barco do Vojvoda. Isso porque o Santos não tem tempo para o treinador se adaptar. Eu sou a Clay, jornalista em formação, e hoje nós vamos falar sobre como, num primeiro momento, a chegada do Vojvoda é super positiva e super elogiada, mas também como isso pode virar de cabeça para baixo caso já no domingo nós não tenhamos um resultado positivo. Já deixa seu like, se inscreve no canal e deixa também um comentário, não esquece de ativar o sininho e vamos entrar nos pormenores do assunto. Eu quero falar aqui de alguns pontos positivos sobre a coletiva do Vojvoda e sobre como o domingo pode ser determinante para que essa lua de mel continue ou para que já comece a ter um pouco de pressão ao redor do trabalho dele. Primeiro de tudo, eu gostei da humildade em relação ao idioma que nem o Ancelotti. Eu elogiei no vídeo da segunda-feira dizendo que o Ancelotti se mostra muito aberto a aprender português. A coletiva dele inteira foi até num ritmo mais lento, porque ele estava tentando, se esforçando para falar português. Então, isso foi muito positivo, Foi um ponto que eu destaquei, porque mostra como ele quer se adaptar à nossa realidade e como ele pretende também fazer um trabalho de longo prazo, porque ninguém aprende um novo idioma para ir embora daqui a 6 meses. Mesma coisa do Vojvoda. O Vojvoda deixou muito claro que gostaria que todos falassem português com ele, porque ele gostaria de se adaptar a nós, e isso também é um sinal de humildade, um sinal de que ele não chega de salto alto. Diferente de um tal Careca que a gente conhece por aí, que treinou já vários times brasileiros e que mora no Brasil, inclusive, mas que não sabe falar uma palavra de português. Isso não é um ataque, é só uma comparação no quesito postura. Então isso já foi muito positivo do lado do Vojvoda. Falando agora do discurso sobre a base, ele disse basicamente que o Santos é a base, e isso é verdade. Todo mundo que conhece o DNA e a identidade do Santos Futebol Clube sabe como a base é importante para o seu desenvolvimento e para a sua história como clube. Os nossos maiores ídolos surgiram da nossa base. E é interessante que o Vojvoda saiba disso e aplique isso no seu trabalho, porque uma das críticas aos trabalhos recentes, aí, como por exemplo do Kleber Xavier, do Caixinha, do próprio Carille, é que esses caras simplesmente não usavam a base, a não ser em momentos de desespero, praticamente queimando os meninos. Então é muito interessante que o Vojvoda ele venha com essa mentalidade de usar a base. Inclusive, gostaria que ele desse oportunidades ao Luca Meireles, mas vejo que isso vai ser muito difícil, visto que o Sormani deu a notícia no canal dele ontem de que o Luca está negociado. Então, infelizmente, parece que nós não veremos Luca Meireles com o Vojvoda. Depois, ele falou sobre o psicólogo que compõe a comissão técnica dele. Ele disse especificamente que esse psicólogo ele não é um dos tradicionais. Não é aquele psicólogo que você vai fazer uma terapia. E sim o psicólogo que vai analisar a parte psicológica dos jogadores e entender o momento de cada um. Entender se você deve fazer uma cobrança mais dura ou se você deve motivar o cara, porque existem formas diferentes de você cobrar um jogador e de você conversar com ele. E o psicólogo do Vojvoda, ele entra com essa função. A gente fala e a gente sabe o quanto é importante o departamento de psicologia dentro de um clube, porque tem muita gente que esquece, mas os jogadores, eles são seres humanos também. E eu acho que essa vinda desse psicólogo vai ser muito útil, inclusive no caso do Guilherme, que ele também foi perguntado, mostrou total empatia ao Guilherme, disse que vai tentar recuperar o jogador, o que era esperado, porque o Guilherme, apesar de não ser um jogador brilhante, é o artilheiro do time na temporada, jogou muito bem a Série B, fez um Paulista muito bom também, e é verdade, desde o final do Paulista, não vem tendo boas atuações, mas ainda assim é o cara do time que mais participa de gols. Então o Guilherme ele precisa ser recuperado, mesmo que para o Santos vendê-lo futuramente, porque a gente também não pode esquecer que ele é um ativo do clube. E se você simplesmente joga o cara lá embaixo e deixa ele sair pelas portas dos fundos, o Santos também perde enquanto instituição, pensando no financeiro mesmo. Tá? E depois, encontrar as melhores condições para o Neymar voltar a jogar futebol com alegria, porque isso também alegra o seu torcedor e ajudá-lo no quesito de chegar à seleção brasileira. Foi mais ou menos isso que o Vojvoda falou, e eu acho muito interessante que ele também venha com essa mentalidade, porque a gente viu que com o Kleber Xavier, principalmente, o Neymar, ele jogou em algumas ocasiões de falso 9, depois, principalmente ele como camisa 10, e não é que ele não esteja bem de camisa 10. Camisa 9, ele jogou bem o jogo do Botafogo, vamos colocar assim. Depois, o jogo do Flamengo, já no final do segundo tempo, ele começa a ficar mais na área ali, e é onde ele faz o gol. Mas no mais, as melhores atuações que nós tivemos dele foi como camisa 10. Só que ainda assim, parece que falta alguma coisa para o Neymar desempenhar mais ainda o seu futebol. E falta justamente uma proximidade com o gol. E para que você deixe o Neymar mais próximo do gol, você precisa explicar para ele que ele não pode voltar para buscar a bola no meio do campo ou no pé dos zagueiros. E para que ele não volte para buscar a bola no pé do zagueiro, você precisa ter volantes com boa saída de bola que consigam entregar passes de qualidade para ele. Então, o Vojvoda ele vai ter que observar tudo isso para encontrar o melhor posicionamento para o Neymar, para que ele renda o máximo possível dentro das condições que ele mostra hoje. Uma das primeiras perguntas, inclusive, foi a pergunta do Noronha. Ele fala sobre variações táticas. E aí, Vojvoda, você joga de uma forma só? Reativo? Propositivo? Como que é o teu estilo de jogo?
E o Vojvoda falou aquilo que nós gostaríamos de escutar, porque muito se levantou a possibilidade que, ó, o Vojvoda não joga do jeito que o Santista gosta, o Vojvoda é reativo e isso não vai mudar e que não sei o quê. E aí muita gente começou a torcer o nariz por conta disso. Só que o Vojvoda disse que ele gosta de jogar das duas formas e que ele não crava um sistema tático para a equipe dele, muito porque os jogadores podem mostrar uma coisa, e às vezes se ele ficar tentando empurrar um sistema tático engessado, isso pode não funcionar no time, e muito porque os adversários podem aprender como você joga e te limitar. Então o Vojvoda gosta sempre de estar variando o seu sistema tático de acordo com os seus jogadores, de acordo com as ocasiões também, o que é muito interessante. O Kleber Xavier falou a mesma coisa quando chegou, mas vamos dar um voto de confiança aí pro Vojvoda, porque ele claramente é um profissional mais experiente, que vem de um trabalho muito vencedor no Fortaleza. E acho que aqui vale um parênteses, tá? Talvez por um tempo, e se a gente quiser voltar a ser um clube ali de segunda para primeira prateleira, porque nesse momento, infelizmente, o Santos não tá nem na segunda prateleira do futebol brasileiro, não é um time competitivo a esse ponto. Se a gente quiser voltar a esse patamar, o Santista talvez vai ter que se adaptar a ver um futebol que não é tão bonito assim. O que eu tô querendo dizer? Eu quero aquele estilo retranqueiro do Corinthians que ganhava de 1-0 e que ganhou campeonatos assim? Não quero. Isso é terrível e futebol a gente sabe que também é entretenimento, que também tem que ser prazeroso. Só que ao mesmo tempo talvez nós não vamos ver um futebol super propositivo e super agressivo e aquele time que vai meter goleada todo jogo, como por exemplo era o time do São Paulo, que ou ganhava de muito ou perdia de muito também. Então talvez o Vojvoda seja o equilíbrio e talvez seja a hora da gente se adaptar a um novo estilo de futebol, sendo o estilo do Santos Futebol Clube, não necessariamente aquele DNA super ofensivo. Dito tudo isso, vamos falar agora do jogo do domingo. Por quê? Porque, como eu disse na introdução, nada vale essas palavras bonitas do Vojvoda se domingo ele não ganhar. E sim, tem que ganhar porque a situação do Santos na tabela é delicada, nós estamos em 15º lugar. É verdade, com um jogo a menos, mas é um clássico contra o Palmeiras, então esse jogo ele é muito imprevisível, o resultado dele, a gente não pode contar com esses pontos. E domingo, o cenário será muito propício para uma vitória do Santos. Tudo bem que o jogo contra o Vasco no Morumbi também era, mas, né, vamos lá. Domingo o Santos vai jogar na Vila Belmiro, provavelmente teremos casa cheia para ver a estreia do Vojvoda, e será contra o Fluminense. O Fluminense que está nas quartas de final aí da Copa do Brasil, enfrentará o Bahia na quinta-feira, ou seja, o Fluminense só terá sexta e sábado para descansar, recuperar os seus jogadores. Acredito que talvez o Renato nem treine muito forte, justamente pensando no jogo do domingo. Então o Santos já vai ter essa vantagem física, já vai ter treinado a semana inteira, vai ter descansado melhor os seus jogadores. Ao longo da semana vão também tentar recuperar o Neymar, né, desse possível problema físico que ele tem. Então o Santos já vai ter a vantagem física de conseguir chegar no domingo e jogar inteiro contra um Fluminense que vai ter jogado no meio da semana. Fora isso, a gente não espera que o Vojvoda mude o time da água para o vinho, mas que domingo, se o Santos conseguir ganhar de 1-0, já vai ser muito interessante, porque nesse momento o que interessa para nós são os 3 pontos, é se distanciar do Z4 e não dar show e não fazer goleada. Então, domingo, como o Vojvoda disse, domingo é dia de ganhar. E para fazer valer o discurso dele, para fazer valer essa lua de mel que o torcedor santista está tendo com um treinador depois de muito tempo, ele precisa mostrar resultados. E se nós ganharmos no domingo, aí sim ele vai ter uma data FIFA para treinar o time, para dar mais cara de Vojvoda a esse Santos Futebol Clube e para na próxima rodada do Brasileirão ele mostrar mais um pouco do seu trabalho. Deixa nos comentários o que você acha da chegada do Vojvoda, o que você achou da entrevista coletiva do técnico e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!